Fala galerinha do primeiro ano, tudo bom? Beleza? Tá? Beijo no coração de vocês. Nossa terceira aula aqui da semana, nós estamos dando continuidade às discussões sobre as revoltas separatistas, né, pessoal? A gente falou no vídeo passado sobre a Inconfidência Mineira, hoje a gente fala da Conjuração Baiana. Explico para os senhores e senhoritas que a gente vai deixar a insurreição pernambucana para quando nós estivermos falando do chamado período joanino, tá? Porque a insurreição pernambucana acontece justamente na época em que o rei de Portugal esteve no Brasil e isso influenciou demais os pernambucanos, tá bom? Então vamos focar agora aqui na Bahia, tá, galera? Bahia de Todos os Santos, como vocês sabem, capital do Brasil até o século XVIII, né? Recebendo uma larga quantidade de escravizados africanos. Esses escravizados africanos no interior, na cidade de Salvador, há uma cultura muito forte negra nessa região, beleza? E como uma cultura escravocrata, você tem que entender que há uma cultura escravocrata, racista, preconceituosa, muito forte nessa região, que vai afetar muitos, né? Muitas pessoas, muitos mestiços, muitos negros de ganho, né, que trabalhavam nas cidades, tá? Daí inclusive o apelido dessa revolta, Revolta dos Alfaiates, né? Porque muitos desses negros de ganho eram alfaiates, né? Que era uma das profissões, né, dentre as diversas que esses escravizados eles acabavam exercendo ali na cidade de Salvador, ok? A gente deve entender que a cidade de Salvador, por exemplo, como a Bahia sofreu uma crise econômica que já vinha de um tempo, né? A região do Recôncavo Baiano, ela é uma região de terras muito férteis, que produziam muito açúcar, mas como vocês sabem, o açúcar estava, né, em decadência. Então já havia uma crise econômica na Bahia, e quando se descobriu o ouro em Minas Gerais, o Marquês de Pombal, uma das decisões do Marquês de Pombal, como vocês sabem, em 1763, século XVIII, segunda metade, é transferir a capital, né, de Salvador para a região do Rio de Janeiro, para ficar mais próximo à região, né, da mineração. Só que isso traz um problema gigantesco, ou seja, muitos navios que ancoravam na cidade de Salvador, por toda a administração e o comércio da capital, passam a ancorar no Rio de Janeiro, ou seja, isso potencializa a crise econômica. Há uma estimativa de que por ano atracavam 300 navios em média, né, na Bahia, beleza? E a partir do momento que você tem essa transferência, isso cai para 1/3, ou seja, 100 navios. Isso gera uma crise econômica muito forte, tá? Uma outra questão interessante também, que a produção agrícola voltada, por exemplo, para a região sul do Brasil, faz com que o preço dos produtos fique mais caro ainda na Bahia. Isso acaba gerando uma situação, né, de fome. Para você ter uma ideia, né, alguns revoltosos acabam atacando, por exemplo, né, comboio que levava mantimentos para o batalhão de Salvador. Então, né, os caras estavam atacando os mantimentos do exército em Salvador. O número de crimes, de roubos na Bahia, de arrombamentos e tal, né, acaba aumentando. Então, é realmente uma situação bem complicada, beleza? A gente tem que entender que existem influências externas muito fortes para essa revolução, para essa revolta, me perdoe. Destaque naturalmente para a Revolução Francesa de 1789, beleza? E para o Iluminismo, na realidade, também. Destaque para a Revolução Americana de 1776. Mas aquela que talvez tenha mais incentivado foi a Revolução Haitiana, né? No Haiti, né, os haitianos literalmente massacraram a população branca e se libertaram. Então, uma revolta negra muito forte, uma revolução na América. E a Conjuração baiana, como vocês sabem, ela tinha como uma de suas propostas não apenas a república, a independência, mas a libertação dos escravos. Diferentemente, por exemplo, da Inconfidência Mineira, que não foi por esse caminho. Então, a Inconfidência, a Revolução Haitiana, ela é bem interessante nesse caso. Então, as ideias iluministas também, a gente tem destaque ali, no caso, para a Loja Maçônica, né? Loja Maçônica Cavaleiros da Luz, em Salvador, onde as ideias iluministas vão ser muito debatidas, né? A gente tem o Cipriano Barata,
beleza? Como um dos jornalistas e poetas, né? Que faziam panfletos. Esses panfletos eles eram grudados nas portas das igrejas, né? Então faziam isso de madrugada e tal, com ideias revolucionárias. Então, quando se acordava de repente, quando os soldados, quando olhavam, já estavam lá os panfletos grudados e tal, com mensagens extremamente, né, revolucionárias, ok? Então esse clima de fome, de inflação, de crise econômica potencializada pela transferência da capital, beleza? Isso tudo acaba, as ideias iluministas, as ideias revolucionárias acabam levando, no caso, a uma perspectiva de revolta. Agora, o que é interessante é que, tal qual ocorreu em Minas Gerais, né, em que o movimento mineiro ele vai ser traído, isso vai acontecer também na Bahia. Só que, diferentemente de Minas Gerais, pessoal, na Bahia o que aconteceu foi que alguns soldados que eram do movimento, né, estavam ali pregando os panfletos de madrugada quando acabaram sendo presos, entendeu? E, naturalmente, no interrogatório que se segue a essa prisão, e vocês sabem as táticas do interrogatório, como é que elas eram naquela época, né? Era tortura mesmo, eles acabam entregando, né, o movimento, certo? E aí, né, o movimento tinha, né, uma data de um encontro marcado, em que muitas pessoas não foram, e nesse encontro marcado, né, os policiais, né, os soldados da corte acabaram prendendo muitos líderes revoltosos, que acabaram entregando outros líderes revoltosos, né? Então não foi uma delação de livre e espontânea vontade, como ocorreu, por exemplo, na Inconfidência Mineira, com Joaquim Severo dos Reis, mas sim, né, uma delação devido a uma prisão e tortura, certo? Então, assim, também é uma revolta que ela não aconteceu, beleza, tá? Muitos revoltosos de diversas camadas sociais, membros da elite, pessoas pobres, até escravizados, né? Que, como vocês sabem, o Negro de Ganha, ele andava na cidade, né, naturalmente. Então, isso é importante, né? O Cipriano Barata ele foi solto depois de alguns meses, porque não havia muitas provas que tinham sido ele, mas lógico que Portugal tinha que dar o exemplo. Aí a gente tem Luiz Gonzaga, o Faustino, o Manuel Dantas e tal, e alguns líderes negros do movimento, né? Eles são enforcados em praça pública e esquartejados, beleza? Esquartejados, tal qual Tiradentes, né? Tal qual Tiradentes, certo? Então a revolta ela acaba, né? Mas ela deixa essa marca de uma revolta que tinha, né, uma visão mais profunda, né? Os revoltosos eles falavam ali de mais igualdade de oportunidades para pessoas de qualquer raça, entendeu? Trabalho como fator de dignidade, libertação dos escravos. Então é uma revolta mais de perspectivas sociais mais profundas do que a Inconfidência Mineira, beleza? Tá certo? Valeu, galerinha, grande abraço.